Alô, aqui é o professor Nelson. Vamos fazer a resolução passo a passo da questão 137 do Enem 2017, Matemática, caderno 7, azul. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. Então, aparece aqui a fórmula que me dá o valor da prestação em função do N, que é o número de parcelas. Se necessário, utilize 0,0055 milésimos como aproximação para logaritmo de 1,013 e 2,602 como aproximação para logaritmo de 400 e 2,525 como aproximação para logaritmo de 335. Agora eu tenho a pergunta. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Qual que é o limite definido pela pessoa? É que a prestação, no máximo, seja R$ 400. Como diz aqui, portanto, o P da fórmula tem que ser menor ou igual a 400. O valor da prestação tem que ser menor ou igual a 400. Tá? E aí eu calculo o N em função disso. Então ficou um problema bastante algébrico a partir daqui, porque basta colocar que esta prestação, que é dada por esta fórmula, seja menor ou igual a 400. Vamos fazer então essas contas. Temos que a prestação tem que ser menor ou igual a 400, no máximo 400. E a prestação é dada por esta fórmula. Portanto, nós podemos pegar a fórmula, que é o P, e colocar aqui do lado esquerdo dessa desigualdade. A prestação que é dada por esta fórmula é menor ou igual a 400. E eu tenho esta sentença. Toda a fórmula que me dá a prestação, menor ou igual a 400. Fazendo agora esta conta aqui, ó, eu posso pegar os 5.000 e multiplicar por 0,013. Quanto que dá 5.000 multiplicado por 0,013? Multiplica esquecendo a vírgula. 5.000 por 13 dá 65.000. Mas como tem 3 casas decimais, nos 65.000 eu vou ter que cortar os 3 zeros. Fica 65,000. Seriam 3 casas. Então, eu tenho esta conta aqui, 5.000 multiplicado por 0,013, eu substituo por 65. Multiplica por 1,013 elevado a n, que efetivamente não dá para fazer, porque eu não tenho expoente n, mas eu multiplico em cruz. Este número de cima multiplica por 1, 65, que multiplica 1,013, multiplicado por 1, que é o denominador do 400. E o 400 multiplica por 1,013 elevado a n menos 1. Desta maneira, o primeiro membro é 65, que multiplica 1,013 elevado a n vezes 1. Menor ou igual. Segundo membro, 400 multiplicado pela diferença. 1,013 elevado a n menos 1. Do lado direito dessa desigualdade, aplica a propriedade distributiva da multiplicação em relação à diferença. Então, vai ficar assim. O primeiro membro repete, 65, que multiplica 1,013 elevado a n, menor ou igual. 400 multiplicado por 1,013 elevado a n. E o segundo ramo, 400 multiplicado por menos 1, dá menos 400. Agora, nesta desigualdade, eu tenho que procurar passar o n para o lado esquerdo. Então, os dois termos que têm n são, o primeiro, esse aqui, 65, que multiplica 1,013 elevado a n. Está do lado esquerdo, permanece. Este outro, 400, que multiplica 1,013 elevado a n, ele está do lado direito, então vai passar para a esquerda, vai trocar o sinal.
vai ficar, portanto, assim. Reescreve 65, que multiplica 1,013 elevado a n. Este aqui, vamos trocar o sinal, vai ficar menos 400, que multiplica 1,013 elevado a n. E o menos 400, que estava à direita, permanece, fica, portanto, menor ou igual a menos 400. Esta conta do lado esquerdo aqui, ó, 65 azul, menos 400 azul. Como se fosse 65x menos 400x. 65 menos 400 vai dar menos 335. É só fazer 65 menos 400. E o fator comum permanece, que é 1,013 elevado a n. 1,013 elevado a n é chamado fator comum. Menor ou igual a menos 400. Agora, o que eu faço? Multiplico os dois lados pelo número menos 1, que está aqui. Ó. Já que é negativo aqui, convém multiplicar por menos 1. Vai trocar o sinal dos dois. Mas lembrando que, além disso, tem que trocar o sentido da desigualdade. Isso é importante. Como é que vai ficar, então? Eu tenho isto aqui, ó. Multiplica por menos 1, 335, que multiplica 1,013 elevado a n. Ao invés de menor ou igual, agora, como multipliquei por menos 1, fica maior ou igual. Trocar o sentido da desigualdade. E menos 400 fica mais 400. Como é que eu calculo agora o valor do n nesta desigualdade? Na desigualdade que aparece aqui, nós podemos ainda pegar o 335 que está multiplicando e passar dividindo. E vai ficar desse jeito. 1,013 elevado a n maior ou igual a 400, que permanece à direita, e o 335 passa dividindo. Nessa desigualdade, que a variável aqui é o expoente, a alternativa que nós temos é aplicar logaritmo. E ele fala, se necessário, utilizar esses logaritmos com os valores aproximados de 3 casas decimais aqui. Então, eu vou aplicar logaritmo de base 10, logaritmo decimal. O logaritmo do primeiro membro, 1,013, é maior ou igual ao logaritmo do número que está no segundo membro. Desta maneira aqui, ó, logaritmo da base 10 de 1,013 elevado a n é maior ou igual a logaritmo de 400 dividido por 335. Essa é a alternativa para calcular quando a variável está no expoente. O expoente é, de fato, o logaritmo aqui. Agora, do lado esquerdo dessa desigualdade, eu posso aplicar o logaritmo da potência, que diz que o expoente n pode dar o tombo nele e passa multiplicando o logaritmo. Dessa maneira aqui, ó, o n vai fazer esse caminho, vai levar um tombo e passar multiplicando o logaritmo. E do lado direito, eu aplico o logaritmo do quociente ou da divisão, que diz que o logaritmo da divisão é igual à diferença entre o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, vamos aplicar aqui, ó. Dá o tombo no n, n que multiplica o logaritmo de 1,013. Não tem mais expoente, porque o expoente passou multiplicando. Maior ou igual a logaritmo da divisão ou do quociente. Fica logaritmo do numerador, 400, menos o logaritmo do denominador, 335. Agora, vamos substituir os logaritmos que aparecem aqui de acordo com a sugestão do problema. Se necessário, eu coloco, então, logaritmo de 1,013, que dá 5 milésimos. N que multiplica 0,005. Maior ou igual, log de 400, 2,602, menos logaritmo de 335, 2,525. Do lado direito da desigualdade, nós temos essa diferença entre dois decimais. A parte inteira, 2 com menos 2 dá 0. A parte decimal, 602 tira 525. Se fosse 600, daria 0,70.
0,75. Como é 602, dá 0,77. Então, nós podemos fazer assim, copia o primeiro membro, n que multiplica 0,005, maior ou igual a 0,077, que é esta diferença aqui. Agora, aqui, para calcular o n, nós podemos passar os 5 milésimos para o lado direito dividindo. E fica assim, portanto, ó, n maior ou igual a 0,077 dividido por 0,005. Nesta conta aqui, nós podemos multiplicar por 1000 e fazer o seguinte, multiplica por 1000 em cima dá 77, multiplica por 1000 embaixo dá 5. E ainda aqui, como eu tenho denominador 5, eu posso transformar em denominador 10. Como? Multiplica 5 por 2 dá 10. E multiplica o 77 por 2, já que eu multipliquei por 2 embaixo, dá 154. Essa é uma pequena técnica de cálculo aqui para ilustrar. É sempre bom você transformar o denominador numa potência de 10, facilita. Dividir por 10 é você caminhar uma casa da direita para a esquerda. Então, ao invés de 154, n vai ser maior ou igual a 15,4. Como n é o número de parcelas, não pode ser um número que não seja inteiro, é um número natural, já que é número de parcelas, 1, 2, 3, 4. Então, é o número imediatamente acima de maior de 15,4, que é o n igual a 16. Portanto, de acordo com as condições do problema, o número de parcelas aí é n igual a 16. A resposta, então, a gente vai considerar 16. Agora, uma observação. Essa resposta é necessariamente se você utilizar esses valores aqui dados, né? Então, aqui está o asterisco. Utilizando necessariamente os valores aproximados dos logaritmos dados. Aí sim eu encontro n igual a 16, porque tem um comentário importante nessa questão. Vejamos. Então, considerando os valores dos logaritmos dados e utilizando os logaritmos na conta, nós encontramos resposta alternativa D, 16, como está marcado aqui. Porém, nós temos um asterisco. Ele diz aqui, se necessário, utilize. Então, algum aluno poderia, por exemplo, utilizar as alternativas e colocar no lugar do n, para ver se a prestação dá no máximo 400, menor ou igual a 400. Colocando n igual a 12 e calculando 1,013 elevado a 12, é uma conta difícil, mas não é impossível de ser feita com papel e lápis. Ele vai encontrar n igual a 12, uma prestação de 452 aproximadamente. Não satisfaz porque é maior que 400, tem que ser menor que 400 ou igual. Então, pegando agora a alternativa B, n igual a 14, fica 1,013 elevado a 14. Fazendo essa conta, ele vai encontrar n igual a 14, prestação de 392 aproximadamente, que é menor que 400 e satisfaz a condição do problema. Portanto, eu poderia encontrar a alternativa B de bola como correta. Agora, veja bem que essa conta ela é difícil, mas não é impossível. Por exemplo, se eu colocar 1,013 elevado a 12 aqui, vamos considerar que 1,013 é como se fosse o k. Para você calcular k vezes k, vai dar k ao quadrado. 1,013 multiplicado por 1,013 dá k ao quadrado. Quem tem k ao quadrado, multiplica por k ao quadrado e encontra k à quarta. Quem tem k à quarta, multiplica por k à quarta, encontra k à oitava. E quem tem k elevado à oitava, multiplica por k à quarta, vai dar k elevado a 12. Veja que eu faço 1, 2, 3, 4 multiplicações para encontrar 1,013 elevado a 12. Não é necessário fazer 12 multiplicações. E para encontrar 1,013 elevado a 14, era só multiplicar aqui por k ao quadrado. Essa é uma técnica de cálculo muito usada antes das calculadoras. Portanto, é possível que algum aluno tenha feito no papel e lápis e encontrado resposta B de bola. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.